Você pode ser multado em até 50 milhões de reais pelo uso inadequado de inteligências artificiais. Isso parece surreal, parece cenário de cinema, mas é verdade. Meu nome é Renato Falchetti, eu sou especialista em direito empresarial e hoje, nesse vídeo, a gente vai falar sobre a regulamentação das inteligências artificiais. Um projeto de lei que está super avançado no Brasil, já existe na Europa e também está avançando forte nos Estados Unidos, e como o uso inadequado de IA pode gerar multa de até 50 milhões de reais. Fica nesse vídeo até o final que você vai entender tudo. Nesse exato momento está tramitando no Congresso Nacional o projeto de lei 2338 de 2023, protocolado pelo então presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ele já foi aprovado pelo Senado e agora está tramitando na Câmara. A projeção é que ele seja aprovado até o final desse ano e vai mudar muito. Esse projeto vai regulamentar a utilização das inteligências artificiais em todos os setores do Brasil, incluindo a utilização e aplicação de multas de até 50 milhões de reais daquilo que o projeto de lei prevê como utilização irregular das inteligências artificiais. Muita gente pode achar, pô, mas o Brasil está fazendo isso, não é demais? Não. A Europa já aprovou o que eles chamam de AI Act, que seria o equivalente à regulamentação da inteligência artificial na União Europeia. Os Estados Unidos também está tramitando de forma avançada a regulamentação de inteligência artificial. E aqui no Brasil, a expectativa é que a partir de 2026 já exista uma lei que regulamente a inteligência artificial. Se você não ficar nesse vídeo, você pode ficar para trás e não entender o que está acontecendo. Agora vamos entender um pouco mais sobre o projeto de lei. Basicamente, ele tem três pilares. O primeiro deles, o respeito à pessoa humana. O respeito significa que a IA sempre estará abaixo do ser humano e ela sempre tem que ser projetada e pensada para respeitar o ser humano. O segundo pilar, ele tem relação com a utilização. Todas as empresas que utilizam determinada inteligência artificial são integralmente responsáveis por ela. Ou seja, você que usa um chatbot, você que usa uma IA dentro da sua empresa para fazer análise de crédito, para fazer análise de currículo dentro do departamento de RH, enfim, todas as inteligências artificiais utilizadas são de responsabilidade da empresa que a utiliza, sem, obviamente, tirar a eventual responsabilidade do criador da inteligência artificial, mas aquele que utiliza também se tornará responsável. E o terceiro pilar, que na minha visão é o mais importante, é a IA tem que respeitar os direitos fundamentais da Constituição. São eles intimidade, segurança, inviolabilidade das conversas, enfim. Ele tem que garantir todos os direitos fundamentais previstos no artigo 5º da Constituição Federal. E aí você deve estar pensando, isso não é para mim. Na verdade é. Empresas da área de saúde, tecnologia, segurança, todos os departamentos de recursos humanos, enfim, atendimento, telemarketing. E aí tem vários exemplos de IA. Chatbot é um IA. Chatbot é aquele chat que atende você numa conversa, você começa a conversar no atendimento com alguém, começa com um chat. Isso é IA. Qualquer IA que é usada para fazer análise de currículo, que eu já usei no exemplo anterior, é IA. Usada pelo banco para fazer análise de crédito, é IA. Então, todas essas inteligências artificiais vão ter que respeitar o que dita a lei nova, que vai ser a regulamentadora oficial da inteligência artificial aqui no Brasil. Agora vamos pensar num cenário prático. Onde isso vai ser utilizado? Eu vou usar alguns exemplos aqui de áreas que podem ser utilizados. Por exemplo, área da saúde. Você utiliza dentro da sua empresa algum tipo de IA que gera resultados de exame, com base em alguma análise em específica. Você vai ter que garantir e comprovar que essa IA não utiliza nenhum critério discriminatório, por exemplo, para fazer esse tipo de análise. Isso é fundamental, porque se não for comprovado, você pode ser multado. Aí a gente parte para o sistema financeiro, que se utiliza muito de IA para fazer análise de crédito. Essa IA vai ter que justificar o motivo dessa negativa de crédito. Ela não pode ser um motivo discriminatório. O cliente vai ter direito de receber um motivo pelo qual a IA negou o crédito dele, não simplesmente a resposta, o seu crédito foi negado. E se esse motivo de alguma forma se caracterizar como discriminatório, a empresa também pode ser multada. Na área de recursos humanos, recrutamento e seleção, a mesma coisa. A IA que faz aquele filtro de análise de currículo vai ter que provar que ela foi objetiva na análise de currículo e que não descartou determinado funcionário, ou no caso, determinado candidato, com base em idade, com idade em sexo, gênero, cor, enfim. Ela tem que ter um critério técnico para isso. Isso também vai ter que ser provado.
A mesma coisa vai se aplicar para os e-commerces. O algoritmo de inteligência artificial dos e-commerces indica determinadas coisas para determinados clientes. E ele vai ter que demonstrar de forma clara, prática e objetiva por que daquela indicação e mostrar que não está violando, por exemplo, o direito de intimidade daquele cliente, o que eu acho que vai se tornar muito difícil e talvez sofra alguma mudança nesse sentido. Toda empresa que trabalha com IA, seja ela através de um serviço específico, ou seja o fornecedor em si daquele programa, daquela IA, vai ter que comprovar, através de documentos auditáveis, que aquelas conversas específicas que tiveram, seja da IA, ou seja do serviço feito pela IA, ela não foi discriminatória. Ou seja, todo o conteúdo de conversa das IAs, ou boa parte deles, vai ter que ser salvo em algum sistema. Além disso, vai ter que ser implementada uma governança de IA. O que é uma governança de IA? São seres humanos que vão supervisionar de forma corriqueira e comprovar essa auditoria para demonstrar que a IA está sim respeitando a legislação, não está sendo discriminatória, não está cumprindo nenhum direito, não está descumprindo, aliás, nenhum direito fundamental. E isso é de extrema importância, porque também pode causar multa se você for fiscalizado e não conseguir fazer essa prova. E isso gera com que todas as empresas tenham que treinar seus funcionários para a utilização de IA. Por quê? Porque se você utiliza IA e você não tem seus funcionários treinados, você provavelmente vai desrespeitar alguns desses pilares e vai sofrer risco de tomar multa. E agora a gente vai chegar a um ponto que vai preocupar as empresas. Como que isso vai funcionar em dinheiro? Quais serão as multas? Vamos lá. As multas são de 2%, até no caso, né, 2% do faturamento bruto da empresa, limitado a 50 milhões. Mas esses 50 milhões é por ato. Ou seja, se for comprovado que a sua IA de alguma forma discriminou por várias vezes de forma corriqueira, você pode tomar várias multas de 50 milhões. E isso vai pesar muito no bolso das pessoas. Essa multa é equivalente às multas aplicadas na LGPD. E muita gente não levou em consideração e achou que a LGPD era só para inglês ver. Hoje, a gente tem milhares de multas em 2025 aplicadas em razão de não cumprimento da LGPD. Essa regulamentação de IA vai seguir essa mesma regra. E ela também é utilizada para o governo arrecadar. Então, fica de olho. Não ignore, não acha que você não vai ser multado e que isso é só para inglês ver. Essa não é a verdade. Esse tipo de lei, quando entra em vigor, é regulamentada, gera uma série de fiscalizações e sua empresa pode acabar pagando caro porque não prestou atenção na regulamentação específica para a utilização das inteligências artificiais. Isso é importante também no momento em que você for escolher um fornecedor de IA. Você vai ter que escolher um fornecedor que esteja adaptado à lei, adaptado à regulamentação de IA. Aí, a sua empresa garante, através de um contrato com o terceiro, que ela vai respeitar a IA e se tomar alguma multa, esse terceiro se torna responsável. Então é muito importante na hora de recrutar, contratar uma empresa relacionada à prestação de serviços de inteligência artificial, seja implementação de chatbots, seja implementação de qualquer tipo de inteligência artificial na sua empresa, garantir que ela é auditável e que ela respeita os pilares da nova regulamentação da lei de IA. Com isso, você vai garantir que se alguma multa for tomada por conta do uso irregular de um software de terceiro, esse terceiro vai ser punido por isso no seu lugar. E ainda que você tenha que pagar uma multa por utilização irregular, por não cumprimento da legislação de IA, o seu contrato vai garantir um direito de regresso, ou seja, você poder cobrar de volta o valor pago dessa multa do terceiro que está te fornecendo esse serviço de forma irregular. E agora vamos para a parte prática. Como se preparar para isso? Primeiro ponto é mapear todas as IAs que você utiliza na sua empresa. Entende todos os sistemas que você está utilizando e veja se algum deles tem a utilização de IA, mesmo que de forma indireta. A partir daí, você vai ter que entender com o fornecedor desse sistema se ele possui auditoria. Isso é imprescindível. Tem que existir auditoria de IA nesse sistema. Se ele não for auditado, esse seu fornecedor vai ter que se adequar ou você vai ter que trocar de fornecedor. Terceiro, vai ter que verificar se esse IA, esse fornecedor, ele tem governança, ou seja, se esse fornecedor tem supervisão direta da utilização da SA e como ela está se portando no dia a dia. Isso é importante para garantir que você e os seus clientes tenham preservados a parte de regulamentação de IA e a parte de segurança relacionado aos direitos fundamentais. Como a gente falou lá no início do vídeo, esses direitos são altamente preservados na legislação específica da regulamentação da inteligência artificial. Por último, contratar uma assessoria jurídica.
É importante que sua empresa tenha uma assessoria jurídica do lado dela para entender esses sistemas de IA que vocês estão usando, aplicar diretamente dentro da regulamentação de IA e poder deixar uma garantia maior de que você não vai ser sancionado, não vai ser multado dentro dessa legislação nova de regulamentação de IA. Assim como se adequou para a LGPD, você vai ter que se adequar juridicamente para a regulamentação de IA. E aqui caminhando para o final, existem duas formas de ver a regulamentação da IA. Uma, só mais um dever, e de fato, ela é mais um dever que você vai ter que cumprir. Outra, uma oportunidade de negócio de se adequar na frente dos seus concorrentes e ter uma vantagem competitiva. Esse é o ponto de vista jurídico que eu tenho para trazer nesse vídeo. Eu, como advogado especialista em direito empresarial, estou olhando essa legislação como uma oportunidade para que meus clientes possam se adaptar de forma rápida e poder oferecer um serviço de qualidade diferenciado. Poder garantir com os fornecedores de IA deles que eles vão estar adequados, ou trocar esses fornecedores de IA enquanto ainda é tempo antes da lei entrar em vigor, e estar 100% adequado para não sofrer multa de 50 milhões de reais várias e várias vezes. Me conta aqui, como que você está vendo essa nova regulamentação de IA aqui no Brasil? Lembrando que aqui no link da bio eu tenho um e-book completamente gratuito sobre assessoria jurídica empresarial, que pode ajudar você a entender melhor como um advogado especialista em direito empresarial pode ajudar a sua empresa. Comenta aqui o que você acha dessa regulamentação de IA. Não esquece de compartilhar o vídeo e seguir a gente para mais vídeos desse tipo. Um abraço.